Meu nome é Raul Bittencourt e hoje, aqui no Red Nerd, vamos falar sobre o filme A Nova Ordem Espacial. Segue a linha. A Nova Ordem Espacial traz um futuro distópico, no qual a humanidade está colonizando o espaço. Entretanto, apenas alguns ricos e afortunados têm direito a esse lugar ao Sol. Enquanto isso, a Terra está sendo sufocada, tanto pela queda de lixo espacial contaminado, quanto pela própria poluição e desmatamento causado pelas atividades humanas. Enquanto o povo da Terra sufoca, alguns poucos desses pobres excluídos conseguem ir para o espaço trabalhar evidentemente em funções subalternas, como de catadores de lixo e de seguranças para aqueles ricos e afortunados que vivem no verdadeiro paraíso espacial. Nesse futuro distópico, o espaço foi privatizado. Uma grande empresa controla tudo. Ela possui uma cidade paradisíaca flutuando ao redor da Terra, enquanto, lá embaixo, é o verdadeiro inferno. Eles iniciaram, inclusive, a colonização de Marte. E é engraçado que mostram vídeos promocionais ao longo do filme com grandes florestas e enormes árvores verdejantes cobrindo a superfície do planeta vermelho, que está com o céu cada vez mais azul. Enquanto isso, na Terra, tempestades de areia, essa, agora vermelha, estão sufocando o povo que ali mora. Os poucos afortunados que estão trabalhando no espaço, catando lixo, eles vivem no limite da sobrevivência, endividados e constantemente pressionados pelas necessidades da sua própria sobrevivência. Um desses grupos, a tripulação da nave Victory, ela encontra uma nave espacial perdida. E lá eles descobrem algo que os surpreende. Uma pequena criança estava lá a bordo. Os tripulantes rapidamente descobrem que essa criança, na verdade, seria um robô assassino, com uma potente arma nuclear capaz de destruir uma cidade inteira. Inicialmente apavorados, eles chamam as autoridades, mas, pressionados pela própria sobrevivência, pela necessidade de dinheiro, eles decidem procurar um potencial comprador, alguém que queira adquirir aquele robô, aquela arma de destruição em massa, e entram em contato com um suposto grupo terrorista, os Raposas Negras. A tripulação acaba por descobrir, no meio de muitas aventuras e desventuras, que aquela menina robô, na verdade, é apenas uma menina. E ela tem um dom especial. Ela foi cobaia de um experimento de nanotecnologia, o único capaz de salvar a sua vida. E com isso ela desenvolveu a capacidade de controlar nanorobôs. Os nanorobôs eles estavam totalmente disseminados pela atmosfera do planeta, inclusive dentro das naves espaciais. Eles rodeavam tudo e cumpriam várias funções. E ela, graças a esse poder de controlar os nanorobôs, foi capaz de fazer florescer a vida em Marte. O dono da empresa que controla a exploração espacial, ele sabe que a menina pode ser a salvação da Terra, mas ele desenvolveu uma teoria radical de que é necessário eliminar grande parte da humanidade, enquanto ele salva alguns poucos escolhidos. Escolhidos estes, evidentemente, que têm muito dinheiro na carteira. Ele acredita que criará uma nova raça, uma nova era espacial a partir de Marte, com tudo sob seu controle, mas para isso, a pequena garota precisa morrer. Ele é uma espécie de mistura de Elon Musk ou de Jeff Bezos com Adolf Hitler, porque ele acredita que a eliminação dos pobres, dos doentes e dos fracos criará um novo paraíso. Um paraíso no qual tem um forte apelo de classe, censitário e discriminatório. Enquanto a pobreza assume diversas cores, tamanhos e formas, com negros, latinos, asiáticos, os ricos acabam sendo todos do mesmo tom, todos brancos e com aparência europeia. Essa tônica, trazida de forma bem divertida e ágil no filme, ela leva a uma seguinte questão: qual é o objetivo da exploração espacial privada? É se torná-la cada vez mais exclusiva, excluindo grande parte da sociedade, da raça humana, dessa possibilidade? Hoje nós vemos hotéis espaciais sendo projetados, sendo discutidos. Esse ano de 2021 começou, de fato, a corrida do turismo espacial, com naves sendo lançadas com algumas pessoas muito ricas, apenas para tirar uma meia dúzia de selfies e dizer que eu estive lá, sem nenhum compromisso com fazer a ciência, fazer a humanidade melhorar. Mais do que isso, será que muitas vezes esses recursos,
utilizados apenas para a diversão de alguns poucos, não poderiam ser utilizados para melhorar as condições de vida na Terra? Será que essas pessoas muito ricas estão gastando um dinheiro que poderia ser utilizado por toda a sociedade para resolver os problemas de aqui e de agora? Ora, o Nova Era Espacial não se dedica a aprofundar a discussão da luta de classes, mas ela permeia todo o roteiro do filme. Além disso, outros elementos são trazidos à consideração do telespectador. Por exemplo, um robô militar assume uma identidade feminina no final do filme. Porque ele, apesar de moldado sob uma estrutura masculina, ele não se vê dessa maneira. Então, a verdadeira identidade de gênero desta máquina era de uma garota. Enquanto isso, cientistas também são perseguidos. Ativistas, né, do grupo chamado Raposas Negras eram tratados como terroristas apenas porque eles acreditavam que a preservação ambiental é possível. Isso, infelizmente, não é tão distante daquilo que vivemos hoje. No Brasil, por exemplo, ativistas ambientais são perseguidos pelo governo e por grupos privados. Vários ambientalistas, especialmente em áreas mais afastadas do interior do Brasil, são mortos e ninguém consegue descobrir por quem. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, servidores públicos são perseguidos. No IBAMA, Autoridade Ambiental Brasileira, há uma grande pressão para deixar passar tudo, a poluição e o desmatamento. Entretanto, há aqueles que resistem. E se a gente não quer chegar numa terra destruída, um mundo devastado, mostrado nesse filme, na Nova Ordem Espacial, e em tantos outros futuros, em tantos outros filmes que tratam do futuro, nós temos que começar a combater essa distopia hoje, buscando soluções para garantir a preservação do meio ambiente e uma vida digna para toda a classe trabalhadora. Então, meus amigos, se vocês gostaram dessa análise, deem seu like, compartilhem e curtam a nossa página. E não se esqueçam, fora Bolsonaro e viva o socialismo!